Paz do Senhor, meus amados irmãos. Quantos estão felizes nesta noite e pode dar um glória a Deus pentecostal? Quem não chegou feliz vai sair daqui feliz. Meus irmãos, eu quero tributar toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus, o Todo-Poderoso. Para quem não me conhece, eu sou missionário conhecido como o Reizinho de Jesus, o ex-Resolor da Bahia. Eu quero apenas me apropriar da palavra santa do Senhor, para que eu possa entrar e poder trazer algo de transformação. A criança que ficar caladinha, em silêncio, vai ganhar a pipoca de Jesus. Amém? Meus irmãos, para não ficar nas minhas palavras, eu queria que os irmãos que trouxeram a palavra santa do Senhor, a Bíblia Sagrada, abrisse a palavra comigo no livro do profeta Samuel, no capítulo de número 10, e eu vou dar um tempinho aí para vocês procurarem a palavra santa do Senhor. 1 Samuel, no capítulo 10, e depois eu quero que vocês, já com a Bíblia aberta, depois no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Mas vamos aqui no capítulo 10, a partir do verso 6 de 1 Samuel. E o Espírito do Senhor se apoderar de ti, e profetizará com eles, e te mudará em outro homem. Verso 7. E há de ser que, quando estes sinais te vierem a fazer o que achar a tua mão para fazer, fazei porque Deus é contigo. Abre lá no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Aleluia. A partir do verso de número 11, 43, Isaías, verso 11. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos lá, verso de número 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Verso 12. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e o Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor. Eu sou o Deus, verso 13. E ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Nesta noite você vai ouvir o agir e o operar de Deus, o Todo-Poderoso da Bíblia Sagrada, o Todo-Poderoso de Israel. Amém? Meus irmãos, eu confesso para vocês aqui nesta noite, diante do altar do Senhor, que se eu fosse aqui narrar a minha história de todo o sucesso que eu tive no mundo lá fora, eu gastaria aqui o meu tempo aproximadamente por volta de 1 hora, porque foram muitas músicas de sucesso, foram muitos shows em cima de um trio elétrico, mas dentro da minha trajetória, nessa cidade onde nos anos 90 eu também marquei uma geração com várias músicas de sucesso, no ginásio Cotiguíba, no ginásio dos esportes, no ginásio Gonzagão, onde eu fui um artista da Bahia, que nos anos 90 passei por essa cidade e eu sozinho, existia ali uma multidão que pagava o ingresso de 5, 6 mil, 10 mil pessoas para ir lá me assistir a cantar. Meus irmãos, eu estava vindo de uma campanha política, onde a música de Collor foi música de minha autoria no Brasil, e eu fui contratado para fazer 10 shows na campanha política de Collor, junto com a música que eu dei.
assinei um contrato de $100.000. 10 shows, cada um custaria $10.000. E eu estava em cima de um trio elétrico, na Praça Pajuçara, em Alagoas, e eu ouço uma voz falando comigo em cima de um trio, um ímpio, todo macumbado, todo empembado, todo cruzado, o corpo na navalha. Eu ouço uma voz falando comigo: quando você voltar para Salvador, você vai só começar a fazer as coisas do meu reino. Meus irmãos, eu era um ímpio, macumbado, com o corpo todo cravado na navalha, em um pacto de consagração no reino do império das trevas. E eu ouvi essa voz em cima de um trio, e eu subestimei esse sonho, e eu subestimei essa voz, porque quando eu retorno para o hotel, que eu saio do trio, eu estou lá dormindo, tirando minha soneca, em um sono profundo. Nas madrugadas pela manhã, eu acordo e ouço a mesma voz que eu ouvi em cima de um trio: quando você voltar para Salvador, você só vai fazer as coisas para o meu reino. Porque eu não quero adentrar em toda a minha trajetória no mundo de sucesso, de fama, de glória que eu tive no mundo lá fora. Você pega a minha história, e eu acho bom, até quando, assim, dando até uma orientação ao pastor, porque subir aqui é algo glorioso. Aqui é subir algo glorioso, você subir no altar do Senhor. E subir no altar do Senhor não é para qualquer um. Você tem que ter história. E graças a Deus eu não sou nenhum aventureiro do evangelho, me converti de verdade. Sabe, quando Daniela Mercury pegou só uma das minhas músicas que ela fez sucesso no Brasil, eu assinei um contrato com a gravadora Sony Music, que era a gravadora dela, que a gravadora tem que ter a sua editora, para quando os compositores ir fazer as músicas, tem que registrar a música lá na gravadora que contratou ela. E eu fui contratado por $386.000, para ser exclusivo, que toda vez que Daniela Mercury gravasse minhas músicas, eu registrar a música lá. Se você fazer uma soma hoje, o dólar 5 e pouco, dá mais de R$3 milhões hoje. E meu irmão, quando eu tive esse sonho dentro de um quarto trancado no hotel, e ouvi essa voz em cima de um trio elétrico, eu falei que nada, esse negócio de crente, esse negócio de doido, negócio de maluco, negócio de povo alienado, pastor tudo ladrão. Meus irmãos, de madrugada ele me acorda e diz: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão. Operando Deus, quem impedirá? É esse Deus que eu estou falando aqui nesta noite, de um jovem de 18 anos de idade, que minha mãe, na ignorância, por não conhecer os padrões bíblicos, cristão, genuíno, minha mãe achou. Você sabe que toda mãe, todo pai quer o melhor para os seus filhos, e Deus perdoa o tempo da ignorância. E com 18 anos minha mãe me leva para conhecer o mundo espiritual do reino das trevas, de umbanda, de quimbanda, de magia negra, e dentro de um pacto de 7 dias, dentro de um quarto trancado. No último dia eu estou ajoelhado no reino das trevas ali, no meio daqueles falsos deuses pagãos, e de joelho cravo o meu corpo na navalha, fazendo um pacto com os deuses pagãos. Meus irmãos, eu sei da onde Deus me tirou, e eu nunca brinquei com Deus depois que eu entendi as coisas do reino. Quando Jesus vai falar no livro de Mateus, que ele chega sobre a terra na condição da natureza divina e na natureza do homem, que ele vem sobre a terra, ele diz assim: é chegado o reino do céu. O que é que ele quer nos ensinar até hoje? Olha, se é chegado o meu reino do céu na terra, significa que existe um outro o quê? Um outro reino. Que reino é esse? O reino das trevas. Que a maioria dos artistas, de onde eu vim, meus irmãos, todos eles fazem pacto como eu fiz, e consagram sua vida ao reino das trevas, com altos pactos.
Quando chega no período de carnaval, são grandes oferendas no mar, com carros importados. E eu que cheguei a dizer que nada esse negócio de crente, negócio de maluco, de doido. Mas meus irmãos, a Bíblia vai dizer no Salmo 34, verso 8: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia, aleluia, meus irmãos. Dentro de uma trajetória de músicas de sucesso, cantando em cima do carnaval no trio elétrico, eu ainda não tinha dado crédito a esse sonho, a essa voz. Continuei minha trajetória artística. Fui dono de bloco de carnaval. A Carla Pérez, a loura do El Chan, antes de chegar no El Chan, dançava no meu bloco comigo. Eu cantando e ela dançando junto com a irmã dela, com 15, 16 anos. E no auge da minha carreira, saindo ali do Olodum, tornei um compositor de sucesso no Brasil, com mais de 100 músicas gravadas no Brasil, com todos esses artistas da Bahia. Todos os artistas. Esses dias eu estava em casa, eu recebo um vídeo da ministra Margarete Menezes, que fez sucesso com minha música, faz sucesso com minha música, até hoje no Brasil e no exterior. Foi que projetou a carreira dela internacional, uma música conhecida como Elegibô. Entra lá na plataforma e vê, confere isso que eu estou falando. E eu falei para mim mesmo, isso tudo é efêmero, isso tudo passará. Mas uma coisa não passa: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passará. Meus irmãos, entendi um tempo, e quando eu passei por um momento de dificuldade não financeira, que eu vim para o Evangelho no auge da minha carreira. Um show meu hoje, quando era Resolu, era uns 180 mil reais pela prefeitura e pelo governo do estado. E eu, jovem, conheci uma garota, e comecei a namorar uma garota da Testemunho de Jeová, e me apaixonei com a paixão vã do mundo por essa garota. E quando eu caí tuberculoso, que ali no ambiente que eu transitava no Olodum, quando eu comecei a fazer sucesso com uma música que me consagrou como compositor, conhecido como Madagascar Olodum, a Ilha do Amor, gravado em 87, 88 pela banda Reflexo, e teve várias regravações essa música, até hoje passa na novela da Globo, vale a pena ver de novo. Ali no Olodum jogaram contra mim um espírito de tuberculoso, e eu sabia quem fez aquilo comigo, mas eu não poderia fazer na força do braço nada. Eu fui levado por minha mãe para me defender no reino das trevas, daquele trabalho que tinham feito contra mim. Esse é o ambiente no mundo aí fora, no mundo artístico é assim que funciona, muita falsidade, muita ilusão. E aí, quando Deus permitiu eu passar por um processo de adversidade, uma paixão vã do mundo, onde um término de relacionamento, que minha mãe vai até essa jovem, que eu comecei a ajudar para ter um emprego, e aí eu caio tuberculoso pela segunda vez, e minha mãe foi lá visitar ela, ela falou assim: ele está doente? O que é que eu tenho a ver com isso? Quando minha mãe voltou, deu uma informação para mim: saia fora, não lhe ama. Meus irmãos, quando você não tem o Deus da Bíblia como seu Senhor, primeira coisa que o diabo planta na mente de qualquer pessoa que tem uma perda de relacionamento, tanto homem quanto mulher, é cometer um homicídio e um suicídio. E foi essa investida do diabo que tentou minha vida, até o dia que eu fui levado pelo Espírito, convidado por um pastor, locutor da Rádio Itapuã, pastor Walter Júnior, para vir conhecer e participar de um culto. Meu irmão, naquele dia eu cheguei, ainda com toda a desesperança, eu fui levado por esse Espírito, posso ter certeza hoje, depois que eu conheci esse Deus, em uma igrejinha pequena, menor do que essa, eu estou lá no fundo,
eu ouço apenas esta palavra: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e lhe transformará em um outro homem. Foi apenas essa palavra que eu ouvi. Não foi uma palavra de um homem, foi uma palavra de Deus. Por isso que eu amo a palavra. Eu nasci no fogo, eu gosto do fogo, mas eu não abro mão da palavra do Senhor. E seja esse tipo de crente maduro, um crente bereano, um crente que ama a palavra, gosta do fogo, do poder, mas ame e não abra mão da palavra do Senhor. Meus irmãos, quando o pastor chama quem quer vir na frente receber uma oração, eu saio de lá de trás, e quando eu abro o coração para receber a oração, ele, sem me conhecer, sem conhecer a minha vida, ele falava: eu quebro agora, eu desfaço agora de todo o pacto que você fez lá no império das trevas, onde você cruzou o seu corpo todo na navalha. Eu estou desfazendo agora e selo você com o Espírito Santo da aliança, onde você será um instrumento de Deus dessa terra para tocar em vidas. Meus irmãos, isso foi como eu estivesse voando que nem um avião. Eu recebi um espírito novo. E quando esse espírito adentrou dentro de mim, e dali começou uma nova jornada. E ali eu aprendi uma oração com os judeus cristãos genuínos, que entendeu a vida de Cristo, os judeus genuínos. E ele entendeu a primeira vinda de Cristo, os judeus genuínos, e entende a segunda vinda de Cristo. Eu aprendi uma oração com o judeu genuíno. Ele dizia: ó Deus dos recomeços, me dê uma oportunidade de eu recomeçar. E ali eu confessei ao Senhor, entregando a minha vida a Ele. Aprendi essa oração e comecei a seguir, me alistei nesse exército. Fui para 2 cursos de teologia, fui para curso de missiologia, de missões, e comecei depois de 5 anos, quando o Senhor restabelece minha família, me dá o meu casamento, onde hoje um homem casado, um homem que nem sonhava estar aqui testemunhando do poder dele, casado há 16 anos com uma missionária, bacharel em teologia, o Senhor vem e restabelece aquilo que eu sonhava, encontrar uma família. Era isso que eu sonhava ao chegar na casa de Deus, porque da minha raiz de criação que eu vim, ali do Pelourinho, do Maciel, uma família meio conturbada, que meu pai era um alcoólatra, chegava em casa bêbado de manhã, de tarde, de noite, não tive referência total de família, logo levado ao reino das trevas, com 17, 18 anos, para trilhar uma carreira de sucesso. Eu entendi que eu precisava não só entregar a minha vida a Ele, como eu precisava recomeçar, para que o agir de Deus pudesse afluir e pudesse ser liberado no mundo do Espírito. Meus irmãos, seguindo a minha trajetória, quando eu venho de casa todo alegre, depois de ter recebido esse Espírito Santo de Deus, eu chamo minha mãe, na sala do meu apartamento, eu digo: minha mãe, hoje eu sou de Jesus. Hoje, daqui para frente, eu não vou mais para lugar nenhum. Pode qualquer um se levantar contra mim, para fazer qualquer trabalho de macumba contra mim. Minha mãe, eu não vou mais para lugar nenhum. Meus irmãos, vocês acham que eu convenci minha mãe de primeira? Não. Ela falou para mim: eu nasci nessa, vou morrer nessa. Nas tradições católicas,
também consagrada ao reino das trevas. Meus irmãos, quando ela falou isso para mim, depois de eu ter tido várias experiências com Deus, eu cheguei no quarto do meu apartamento, entrei no banheiro, olhei para um vaso sanitário e falei: olha, Jesus, eu sou menos de que esse vaso sanitário, mas hoje, Senhor, eu reivindico a vida da minha mãe, para te servir como eu estou te servindo hoje, e peço que o Senhor arranque ela do império das trevas, de onde o Senhor me arrancou, para a glória e louvor do teu santo nome. Meus irmãos, com Deus não se brinca, com Deus não se leva a vida de qualquer maneira, com Deus é ou não é, com Deus não há meio termo. E a minha mãe entrou no hospital das clínicas para fazer uma cirurgia do coração por 3 vezes, protocolo assinado, tudo já pronto para ser internada. Aqui tem mulheres de Deus, homens de Deus esclarecidos, pessoas que têm clareza da vida. Vocês sabem que não é todas as pessoas que, passando por uma cirurgia do coração, conseguem resistir para viver mais dias de vida na terra. Não é todo mundo. E Deus sabia que se ela fosse para a mesa de cirurgia, ela morria. E eu continuei perseverando em oração. Nunca forcei minha mãe em nenhuma igreja evangélica. Eu tinha que ganhar minha mãe pelo meu testemunho, que Deus de fato me transformou. Porque tem pessoas que não adianta você forçar a barra para vir para a igreja entregar Jesus. Você tem que apresentar no altar, em oração, intercessão, consagração e jejum. Era isso que eu fazia. Eu aprendi com a ex-freira, uma senhora de idade, que entregou a vida a Jesus, que depois ela passou anos na Testemunho de Jeová, ela se converteu genuinamente a Jesus, e ela disse: quando não me dava vontade de orar, era aí que eu orava. Eu o quê? E eu perseverei em oração anos com minha mãe. Um dia que eu saio para pregar na igreja batista, do nada minha mãe aparece, e ali eu chamo a igreja para vir para o altar depois do culto. Fiz apelo, pessoas aceitaram a Jesus, pessoas renovaram sua aliança com Deus, e ela vem receber uma oração. Aí eu falei: o pastor, você vai orar agora, e eu vou ali no joelho, no altar, interceder, que o Senhor vai operar ainda algo do sobrenatural, ainda não acabou, Deus ainda tem uma grande festa. Meus irmãos, que ela vem na frente, que o pastor, hoje bispo da igreja, que ele impõe as mãos, o homem estava debaixo de uma unção poderosa, que ela caiu na maca de Jesus. Isso é para quem não crê no poder, que subestima o poder dele, e ela subestimava o poder dele também. Negócio de cair no poder. Ela caiu na maca, e o Senhor ali, o pastor com as mãos estendidas. Lembro como hoje. Troca agora as correntes sanguíneas dela. Nunca falei nada para ele. Vai trocando agora as veias, as artérias. E ela assim, meu irmão, ó. Meus irmãos, o Senhor não só curou minha mãe, tornou-se membro da igreja batista por 20 anos, participou do grupo das senhoras na parte do louvor. No ano retrasado, Deus levou minha mãe com 96 anos, e minha mãe partiu para a glória eterna do Senhor. E no enterro da minha mãe, eu com muitos amigos ainda que são artistas, que gostavam, que frequentavam a minha casa quando eu era Rei Zulu, e eu frequentava essas casas desses artistas, e também minha mãe fez amizade com eles, todos amavam minha mãe. Aí estava 2 classes de pessoas no enterro do velório da minha mãe. Uma classe de ímpio, artistas, e ali começavam a cantar uma música que eu fiz para minha mãe, para meu pai
Essa música saiu num filme Ó Pai Ó, com Lázaro Ramos, da Globo, e estava lá uma turma cantando: pai é pai, mãe é mãe, eu sou xodó de mamãe. Mãe é mãe, pai é pai, eu sou xodó de papai. Cantando minha música de minha autoria, que eu fiz para minha mãe. E ali eu ficava em silêncio, pedindo a Deus misericórdia pela vida de todos aqueles ainda que não conheceu verdadeiramente Jesus. E ali eu levantava um coral: porque Ele vive, Iraba, posso crer no ar. Será que a igreja dá para orar agora? Iraba, adora Ele. Aplauda Ele, aplauda, glorifique, exalte. Meus irmãos, vocês estão lidando aqui com um missionário ordenado pela Igreja Batista, 25 anos de ministério completo. Nos 40 anos agora de Asha Music, eu que tenho mais de 100 obras com todos esses artistas da Bahia, bateram na minha porta com propostas indecentes. Vamos fazer as The Best de Resolu, as melhores de Resolu. O prefeito quer contratar, o prefeito quer fazer uma missão, o governador quer fazer uma missão. E eu falei para eles: o evangelho que eu recebi foi o evangelho da marca da cruz. O evangelho que eu trago comigo foi aquele evangelho que Jó recebeu, quando tudo estava contrário ao redor dele. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. O evangelho que eu recebi, meus irmãos, foi o que o apóstolo Paulo declara na palavra dele no livro de Coríntios. Posso passar dificuldade, posso viver momento de escassez, mas eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Aleluia. Eu não recebi um evangelho para voltar para o mundão. Eu recebi o evangelho da marca da cruz. Em uma visão interdenominacional, em 2006, no auge do toque no altar, Deus de aliança, Deus de promessa, ninguém conseguia contratar esse grupo em Salvador. Era 400 convites. Eu peguei o avião, fui lá no café do Conselho de Pastores, e Silas Malafaia fez assim: vem cá, Marcos Gregório, esse daqui é o reizinho de Jesus hoje, o ex-Resolu da Bahia, homem de Deus. Quando Marcos Gregório me conheceu, saímos para tomar um café, contei toda a minha história para ele, e ele fez assim: o que é que você quer? Eu falei: eu quero toque no altar em Salvador, e vamos fazer o maior evento da história de Salvador, para tocar em vidas, resgatar vidas. E aí eu quero que o Senhor me ajude ainda com a Aline Barros, e vamos fazer. Pastor Fernando dos Tambores, que é meu pastor na época, Aline Barros e toque no altar. Meu irmão, foram 36 mil pagantes. Aquele etnoádio não deu para quem quis. Hoje são 16 anos do Clama Bahia, o maior evento gospel do Brasil, do nosso estado. Um único no nosso estado, com 16 edições ininterruptas. Quando esses dias eu recebo uma ligação, uma mensagem, passando pela Câmara, aprovado para tornar-se calendário do município de Salvador, e está na agenda da prefeitura. Meus irmãos,
E você acha que foi fácil sair do trio elétrico, deixar meu bloco de carnaval, abandonar meus músicos, porque uma terça parte do Harmonia do Samba tocava comigo, o baterista Rock, o tecladista Raudinei e o baixista, me amavam todos eles. Meus irmãos, foram muitas invertidas para eu desistir, e toda vez que o diabo soprava de um lado, a voz da serpente, que eu digo a vocês, não dê lugar à voz da serpente. Se você vem aqui no altar, se você está aqui na igreja, e você, de repente, o diabo está soprando no pé do seu ouvido que seu sonho não vai se concretizar, que seu projeto não vai sair do papel, e isso é a voz da serpente. Não decreto a voz da serpente, decreto a voz do Todo-Poderoso, transformador, que transforma e pega do nada e faz tudo acontecer. Saia daqui com essa certeza do agir de Deus hoje, que Ele está dizendo para você ainda: agindo eu, quem impedirá? É isso que Ele está falando para você aí, é isso que Ele está falando para cada um de nós. O projeto não acabou ainda, o som não acabou, o ano ainda não acabou, ainda falta meses. Meus irmãos, a minha linha é batalha espiritual. Ganhei minha mãe que me levava para o reino das trevas. Agora eu vou lá, naquele terreiro, onde eu fui consagrado, no reino das trevas, e eu vou pregar Jesus lá dentro. Não de uma forma ecumênica, como muitos fazem aí, de uma forma genuína, o evangelho da marca da cruz, porque o evangelho não veio para matar ninguém. O evangelho que eu creio e que eu prego é o evangelho que veio para salvar, curar, libertar e levar para o céu. Meus irmãos, quando eu saio do meu quarto, um pastor, amigo nosso, de Léus, que tem um livro cuidando do seu sacerdócio, Gilmar Bonfim, que eu vou lá pregar na igreja deste homem, eu saio do meu quarto em consagração, muito jejum, oração, meditação da palavra, eu tenho uma visão, o Senhor me transportava para lá, para a cidade de Léus, Barro de Conquista, e ali eu via uma mulher de coque, oprimida, toda de branco, e me transportou para lá, e o Senhor falava comigo claramente: você vai pregar a minha palavra, e você vai lá dentro pregar o evangelho da marca da cruz. Não foi voz do homem, não foi uma emoção humana, foi uma visitação do Espírito Santo, confirmando e reconfirmou pela luz da palavra. A unção que despedaça todo o jugo vai com você. Meus irmãos, quando eu estou lá pregando a palavra, faço apelo, várias pessoas aceitaram a Jesus. Eu estou com um estante assim de vários livros que eu ganhava de vários pastores amigos meus, vários DVDs, CDs. Me aparece uma senhora, me aparece uma morena, e fala assim: a minha avó, presta atenção que é o mundo espiritual. O mundo espiritual, meus irmãos, é algo real. Não fica brincando de servir a Jesus, de ser crente. O mundo espiritual é real. Eu estou falando para vocês, mundo espiritual, agora aqui, batalha espiritual. Quando eu estou lá, fazendo a entrega de CDs, DVDs, vendendo alguns livros, aí ela aparece: a minha avó teve a mesma visão que você teve, mas a minha avó não teve coragem. Ela veio por trás, pegou o telefone da meu número, com o pastor da igreja que confiou em passar, ela dizendo que eu autorizei dar o telefone sem eu ter dado e mandado nada. Às 12 horas, horário de meio-dia, eu falei lá e avisei: eu vou chegar aí por volta de meio-dia, não vou para comer nada.
eu recebo a ligação: olha, eu sou aquela que a minha avó teve a visão para ir lá e não teve coragem. Eu queria passar aqui o meu endereço para você vir aqui em casa, e aí a gente, quem sabe, ir juntos. Meus irmãos, ali chama-se espírito de pombagira, entendeu? E ali eu repreendi e falei: não posso sair da minha rota. E ela ainda disse: eu moro só, não tem problema, mas não se preocupe. E eu falei: não posso sair da minha rota. Convidei o pastor Gilmar Bonfim para ir comigo. Ele foi comigo, mas ele não entrou. É o maior terreiro de macumba do bairro de Ilhéus, bairro da Conquista. Meus irmãos, fiquei por volta de meia hora, e ali abri a palavra e disse para ela: está escrito, livro de Eclesiastes, capítulo 13, verso 12, 13 e 14 a seguir: é dever de todo homem temer a Deus, porque Deus há de trazer o juízo, as coisas más e as coisas boas. E quando ela me leva na porta de saída, ela diz: preciso repensar minha vida, refletir minha vida. E resultado, hoje, um dos filhos e a parentela do bairro, sabendo desse testemunho, hoje são crentes, para a glória de Deus. Meus irmãos, eu amo fazer o que eu estou fazendo aqui, pregar a palavra de um Deus transformador, que não mudou. Ele opera ainda desde o passado, Ele continua operando sobrenaturalmente, Ele continua abrindo porta, Ele continua tocando e resgatando vidas, Ele continua mudando história. Ele é o mesmo. Então pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, a todo tempo pregue a palavra de Deus. Eu sei que o comando aqui do altar é do anjo da igreja que o Senhor capacitou, mas através dos meus irmãos que intermediou, muitas vezes a gente tem que ter essa sensibilidade, sabe, de entender qual é o mover que Deus quer trazer para a igreja. Porque eu vi de experiência como essa, onde eu fui para uma igreja no Rio de Janeiro, uma igreja com 5.000 membros. Na frente da galeria da igreja, era desembargadores, juízes, promotores, só linhagem de alto nível. E eu fui com o meu pastor, e eu cheguei para o apóstolo Ezequiel Teixeira: vai lá e pesquisa, Projeto Vida Nova de Irajá, uma igreja poderosa. E eu falei para ele assim: eu sei que a oportunidade é minha, mas eu quero trazer à luz da palavra o que está escrito no livro de Levítico, que a Bíblia vai dizer que as primícias não passavam nem pelas mãos dos reis, nem pelos profetas, passavam pelas mãos dos sacerdotes. Então significa que quando eu honro um sacerdote de Deus, no mundo espiritual, ele trará para mim uma recompensa gloriosa. Então nesta noite eu quero dar oportunidade ao meu pastor pregar a palavra, e esse homem teve uma atitude de humildade, e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, porque você está debaixo de uma dispensação do Senhor. Você sabe o que aconteceu comigo quando eu fiz isso? Eu voltei na igreja, em um evento de família, com tudo pago, passagem aérea, hotel 5 estrelas, não cobro para pregar em igreja nenhuma, nunca cobrei na minha vida. Num dia que eu fizer isso, eu já falei com Deus que Ele me tire da terra. E ela foi, tributou,
E eu falei, aqui eu não posso reter o que você está tributando no meu ministério, mas eu não vim aqui e não cobrei R$1 para pregar a palavra, mas ela fez, eu quero que você receba, porque isso vai ser bênção na sua vida, não retenha uma bênção, mas que fique claro aqui, no altar do Senhor, nessa igreja, que eu nunca cobrei para pregar o Evangelho de Cristo. Foi essa visão que Deus me deu. Eu não preciso disso. Eu vivo dos meus remanescentes direitos autorais de mais de 100 obras no Brasil e no exterior. Chova ou faça sol, todo mês meu valor é sagrado. De 3 em 3 meses e de 6 em 6 meses, que vem em euros do exterior e converte para a moeda brasileira. Então, no dia que eu entreguei minha vida a Jesus, eu fiz uma aliança com Ele, e essa aliança tem começo e não tem fim, até a volta dEle. Nunca cobrarei para pregar a palavra no altar do Senhor. Subir aqui é algo glorioso, como eu falei. Meus irmãos, eu quero encerrar meu discurso, é a minha oportunidade, trazendo a minha nova experiência com Deus, que quando eu saio do Clama Bahia, nos 3 anos que passaram a pandemia, eu falei, vou fazer o Clama Bahia de graça na praça, ninguém mais vai pagar ingresso. E ali eu fiz, o evento foi um sucesso, criei uma área VIP, abri uma loja dentro do shopping, para que as pessoas que viessem para essa área VIP, tinham que trazer 1 quilo de alimento, para nós doarmos para o Hospital da Criança com Câncer, e doarmos para o Centro de Recuperação do falecido irmão Lázaro. Essa área VIP foi um sucesso. O prefeito Bruno Reis disse, você deu um presente à cidade, rei, um evento top de linha. E aí quando eu termino, que eu saio, o que é que aconteceu? Eu já vou terminar minha participação. Meus irmãos, me vem 32 pastores, e vai no meu escritório e diz assim, missionário, eu queria que você ajudasse a gente fazer uma marcha, num bairro do Egevério de Brotas, onde ali tem vários centros de macumba, e a gente precisa incendiar esse bairro. Primeira coisa que eu fiz com esses pastores, eu peguei um hotel 5 estrelas, eu fiz um coffee break, ofereci um coffee break de excelência, e mandei cada um deles trazer suas esposas, aqueles que fossem casados, viessem com suas esposas, e ofereci um café, um coffee break de excelência, gratuito para eles, e ali eu falei, está lançado a marcha, dia tal vai ter essa marcha, e vamos organizar uma marcha, que nós vamos incendiar aquele bairro lá dentro. Meus irmãos, foi um sacudimento naquele bairro, que até pai de chiqueiro entregou sua vida a Jesus. Meus irmãos, quando a luz chega, algo acontece de uma forma gloriosa, porque a luz, ele veio sobre a terra, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, tomou a chave da mão de Satanás, nas profundezas do inferno, e disse, olha aqui Satanás, a mim me foi me dado todo o poder, na terra e no céu. Aquele bairro do Egevério, meu irmão, incendiou, várias pessoas se convertendo. Meus irmãos, quando eu estou descendo do trio, eu tive uma experiência tremenda de Deus, sabe? O Senhor falava comigo assim claramente, quero lhe parabenizar por tudo que você fez aí em prol do meu reino. Agora, eu quero que você me devolva, foi bem claro, eu quero que você me devolva o dom quando você cantava no carnaval, porque você se converteu, você virou um empreendedor do meu reino, você virou um missionário, também um empresário, mas eu quero que você me devolva o dom quando você cantava no carnaval. Meu irmão, isso agora, recente, quando eu achei que eu já tinha feito de tudo para Jesus, o Senhor vem e diz, me devolva o dom, e eu saio dali do trio
aquebrantado, fui para casa, e o Senhor não me deu uma música, me deu 5 músicas de vez. Vem dando glória. Sai da frente que Jesus vai passar por cima. E Ele ainda me deu mais 2 de quebra, para o romântico, o amor, os casais apaixonados que servem a Ele. E Ele me traz uma luz disso, sabe por quê? Algo tremendo. Porque quando eu entendi que eu tinha que virar uma página, quando eu era Resolu nas minhas composições, falei, eu não posso, não dá mais falar mais de África, de Madagascar, de Faraó, eu tenho que virar a página. E agora eu vou falar de amor na batida do tambor. E a primeira experiência no romântico, que eu fui o precursor também da nova geração de compositores a falar de amor na batida do tambor. Eu saio daqui de um show do Gonzagão, Bel Marques veio no mesmo voo que eu vim, de outro estado, e ele para no aeroporto, a gente se encontra, e eu falei para ele, Bel, o Chiclete com Banana precisa abrir os oceanos para os novos compositores, porque existia uma máfia no Chiclete que só entrava ali no Chiclete, depois que eles descobriram que fazer música também dava dinheiro, só entrava no Chiclete, Bel, Vadinho e Carlinhos Brau, ninguém mais. Poderia ser o melhor compositor, ele não deixava entrar. E eu falei para ele, olha, precisa abrir os oceanos para os novos compositores, porque essa música que você gravou aí, que está tocando, ele não monta na lambreta, isso é um duplo sentido. Não vendeu 10 mil discos, a gravadora esperava que vocês vendessem mais de 200 mil, não vendeu 10. O Chiclete precisa abrir os oceanos para os novos compositores. E ele olhou para mim, pegou meu telefone, eu peguei o dele. Meus irmãos, quando eu cheguei em casa, uma sexta-feira, meia-noite, de madrugada mais ou menos, eu sou acordado pela música. Meu bem, quero te amar, sou camaleão, sou seu amor. Eles gravaram a minha música, 25 anos de carreira, o Chiclete com Banana passa no Fantástico, dizendo, parodiando o sucesso de Rei Zulu. E aí, meus irmãos, não foi uma música romântica no Axé Music, foram várias. A Daniela Mercury, eu em casa dormindo, meia-noite e meia, ela liga para mim, Zulu. Eu falei, quem é que está me ligando na hora dessa? Eu era tão doidão, meu irmão, que eu nem quis saber que ela era uma estrela. Eu também era estrela. Aí ela, sou eu, Rei Zulu. Aí eu falei, quem? Aí Daniela Mercury, ah tá, sim, e aí? Entendeu? Meus irmãos, quando ela desliga o telefone, na época ela era casada com o diretor da Telemar, da Tele Bahia. E ela desliga o telefone e a música vem. Tá num batuque que balança negro. Tá num batuque que balança A. Ah, pode me telefonar. Ah, liga para esse meu cantar. Dançando reggae te admirei. Com seu sorriso me apaixonei. Neném, marque se você não vem. Só na Argentina essa música minha vendeu mais de 350 mil CDs. E todo ano ela batia na minha porta para querer gravar música de minha autoria. Primeiro disco, segundo disco, terceiro disco. Quando ela veio tentar, depois que eu tive esse encontro com o Rei, por isso que eu falei para vocês que eu não quero me prolongar na minha história, é uma história longa, de muito sucesso, de muitas glórias, mas eu quero dizer para você que veio aqui nesta noite, que a estrela maior aqui é Jesus de Nazaré, é este que tem que brilhar, é esse que tem que ser glorificado, exaltado, e nome é Ele, a glória é para Ele. Porque tem muita gente que se converte, irmãos, fica aqui contando todas as suas glórias e não glorifica a Ele, o Todo-Poderoso. E eu estou glorificando a Ele porque eu sei de onde Ele me tirou, meus irmãos. Eu era para estar morto. Estou aqui, agradecido a esse Deus Todo-Poderoso. E Ele vai, restabelece a minha família, me dá a oportunidade de eu constituir minha nova família, sabendo como eu amo família, amo crianças. E para completar, algo que marca essa minha trajetória servindo a Ele,
eu sempre quis encontrar a minha família que honrasse e glorificasse a Ele, porque o diabo me tentou várias vezes. E para encerrar esse discurso glorioso, que o Eterno está permitindo aqui, eu ser um pardal do Senhor, para dizer nesta noite para você: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que faça escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Esta noite Ele está dizendo: eu estou desentulhando os projetos, eu estou desentulhando os sonhos, eu estou abrindo agora um novo projeto, eu estou abrindo agora uma nova visão, eu estou resgatando os sonhos que estavam mortos, porque operando eu, ninguém vai impedir o meu agir na vida de vocês nesta noite. Deu um filho em uma guarda compartilhada, que até os 10 anos eu acompanhava de perto, como sempre acompanhei na guarda compartilhada. E os 10 anos e meio a mãe me chama e diz: olha, a gente vai ter que ir embora para a Vitória da Conquista, que minha família é de lá. Imagine aquele apego com aquele filho que eu mais amo. E aí o Senhor, eu fiquei em uma dispensação, e a mãe dele falou para mim assim: olha, de 3 em 3 meses eu trago ele para ficar com você. Por algum motivo, ela não cumpriu o que ela acertou comigo. O que é que eu fiz? Eu peguei um avião e fui lá, peguei um hotel, chamei esse filho de 10 anos, dentro do hotel, e falei para ele: filhão, não vai lhe faltar nada, vai ter sorvete, vai ter cinema, vai ter churrascaria, vai ter tudo. Agora uma coisa, seu pai não vai abrir mão, que você possa estar comigo na casa de Deus, agradecendo a Ele pela vida. Ele falou: amém, meu pai. E procuramos a igreja ali, Vitória da Conquista, reconciliação em Cristo, e ali eu comecei a me derramar na presença do Senhor. Os pastores amigos fizeram amizade, comecei a pregar na igreja. Aos 10 anos, eu descubro um instrumento da irmã dele de criação, compro o instrumento, o teclado para ele. Meus irmãos, ele começa a engatilhar nessa igreja que ele começa a visitar todas as vezes que eu ia para lá, durante 6 anos. Quantos anos eu falei? Sabe o que é isso? Consolidação. Ele ia comigo todos os domingos, nesses 6 anos, nessa igreja onde começamos a visitar. Ele foi batizado no Espírito Santo, primeiro de que ser batizado nas águas. E hoje esse filho não toca apenas um instrumento, toca todos os instrumentos, para a glória de Deus. E hoje ele está lá, passou agora pela Espanha, Madrid, Portugal, está lá, hoje é ministro de louvor do Verbo da Vida, está na sua 2ª viagem internacional. Eu vim pregar para vocês um Deus que transforma, que muda quadro, que muda ambiente, que está dizendo nesta noite: operando eu, quem impedirá? Esta noite Ele está dizendo na sua casa, na sua família, nos seus projetos, nos teus sonhos. Ele está dizendo: operando eu, quem impedirá? Que orgulho esse filho me dá. 16 anos de casado, e esse filho é amado pela sua mãe, que quando se desviou, era a freira da igreja, e depois se desviou dos caminhos. Eu doidão, vindo do carnaval, novo convertido, dei uma palavra e falei: olha, você não está preparado para entrar em uma faculdade. Quando você entrar, vão dizer que Deus não existe. E não deu outra. E eu continuei perseverando. E o Senhor falou: vou restituir a sua família, vou lhe dar
algo novo e vou estabelecer a sua família. E hoje eu tenho o orgulho de trazer aqui no altar do Senhor a memória da minha esposa, 16 anos casado, bacharel em teologia, um filho abençoado. Então eu vim aqui nesta noite dizer para vocês, eu era um improvável, não era para estar aqui, era para estar morto há muito tempo. Várias emboscadas que eu passei, várias, jogo duplo, para ceifar a minha vida. Mas eu sou indesistível servindo esse Deus. Nunca negarei este nome. Pode ter certeza disso, que eu estou falando aqui no altar para vocês. E voltarei aqui para fazer algo que eu faço lá na Bahia. No ano que vem, irei fazer aqui no estado de Sergipe, como eu fiz em 2017, o Clama Sergipe. Voltarei para fazer o Clama Aracaju e cantar para aquelas pessoas que me conheciam lá no carnaval, lá no trio, no Gonzagão, no Cotiguíba, no ginásio dos esportes, e na última casa que eu toquei, o Augusto, que é uma casa top daqui de Aracaju. Eu voltaria aqui para cantar para o Senhor, o Rei da Glória, Jesus, para dizer que morte e choro nunca mais, porque lá na glória vamos ressuscitar com Ele, para dizer: morte e choro, tristeza e dor, e aí, nunca mais. Adore. Agora, para encerrar, o som está fluindo. Até o som. Eu quero que vocês aplaudam esse Deus Todo-Poderoso. Eu quero deixar para os irmãos, debaixo dessa unção, o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 60, verso 22, no seu devido tempo, Deus fará. Saia daqui com essa certeza, não importa se ainda nada aconteceu para você, do tempo que você está esperando, nesta noite o Espírito Santo está dizendo: no seu devido tempo, eu, o Senhor, irá fazer para a glória do meu nome. Agradeço a rica oportunidade, muito obrigado pela confiança, um abraço.